Olá, sou Rafael Saad, esse é o nosso segundo encontro do curso de Gestão de Indicadores para o Contexto Hospitalar, nessa iniciativa que temos desenvolvido em parceria com o CONAS, com o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde do Ceará, em benefício aí das unidades hospitalares na região do Cariri, mas que estamos estendendo também a outros territórios, a outras unidades que tenham interesse em participar também da iniciativa e acompanhar aqui esse conteúdo. Nesse encontro de hoje, a ideia é falar dos indicadores que estão relacionados à movimentação, à estrutura das unidades de saúde, à produção dessas unidades, né, o que a gente tem de serviços sendo prestados e contabilizados, e iniciar alguma discussão sobre as medidas hospitalares, mas elas vão ser mais alvo, na verdade, de aprofundamento de exercícios no terceiro encontro. O material todo que está sendo disponibilizado aqui, ele tem como fonte principal o Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar, que é um documento do Ministério da Saúde, está na sua segunda edição, há bastante tempo não é revisto, mas também a gente não teve mudanças importantes na forma como os leitos, as estruturas, os indicadores são aferidos nas estruturas hospitalares, né? É esse documento que normatiza a maneira como a gente vai fazer toda a discussão, conceitualização dos leitos e das movimentações que envolvem os pacientes de maneira geral dentro das estruturas hospitalares. E por que ele é importante, né? O realizar o censo, né? Que é uma das atividades que a gente vai estar discutindo aqui. Mas de maneira geral, por que é importante fazer essa estatística das unidades de uma maneira assertiva, né? No caso especificamente do censo, ele permite ter uma visão precisa de qual é a distribuição de leitos e de pacientes dentro da estrutura hospitalar, e a gente também consegue estimar, né, e fazer projeções para o futuro do quanto que essa estrutura vai ser consumida, quanto a gente tem de espaço ainda disponível para receber outros pacientes, se a gente tem uma estrutura que está saudável do ponto de vista de ocupação hospitalar, ou vivendo um cenário de superlotação, né? Fazer o censo é fazer uma fotografia de momento, de como está a disponibilização de leitos na estrutura hospitalar como um todo, né? Em geral, a gente faz o censo uma vez ao dia, né? A gente vai falar um pouquinho disso na sequência, mas ele é uma foto de como está a situação de distribuição de leitos naquele momento. É óbvio que quem tem sistemas informatizados consegue ter essa informação disponível em tempo real ao longo do dia, mas isso é uma questão utilizada para a gestão da operação, ela não interfere, na verdade, na maneira como a gente faz a estatística hospitalar. Para a estatística, a gente vai definir um recorte, uma fotografia diária para fazer todas as contas, e isso impacta a maneira como a gente vai medir aí o numerador e o denominador de vários dos indicadores. Então, começando pelos de movimentação, né? Então, o que a gente está entendendo aqui que são as movimentações, né? São os indicadores que estão relacionados a esses movimentos que os pacientes realizam dentro dos serviços, ou para fora dos serviços, ou vindo de outros serviços para o nosso, né? Então, qualquer movimento de pacientes de uma unidade para outra, aqui essencialmente de pacientes no contexto de pacientes internados, né? E o que a gente considera como a primeira movimentação, né? A primeira delas é a entrada, né? Quando a gente tem a admissão do paciente na unidade. Essa admissão ela pode ser originada na própria unidade, né? Então eu tenho um serviço de urgência, ou eu tenho um serviço de agendamento, onde eu trouxe esse paciente de maneira eletiva para vir à minha unidade, né? Com uma data agendada. Independente disso, eu tenho uma admissão, eu tenho uma entrada, eu tenho um movimento de internação deste paciente, dizendo que a partir de agora ele está sob os cuidados daquela unidade hospitalar em regime de internação. Então, o que a gente vai considerar aqui entradas, é importante reforçar, a gente está falando exclusivamente de pacientes internados, né? E esses pacientes também podem vir originados de uma demanda de transferência externa, que é quando uma outra unidade hospitalar nos demanda leitos e este paciente é admitido por essa via, né? Nos dois fluxos, na verdade, o paciente vai passar pelo mesmo processo, né? Ele vai ter ali a elaboração de toda a documentação de internação e vai ser destinado para um leito dentro da unidade. O segundo caso é o caso da saída, né? Que é quando a gente tem a alta do paciente aí por vários motivos, né? A gente pode ter isso sendo realizado de diferentes formas. O que a gente considera como saídas é a soma do que são altas
óbitos e transferências externas, né, para outras unidades. Então, o primeiro caso aí são as altas, né, então eu posso ter um paciente que foi avaliado pela equipe e se decidiu ali que ele já estava no momento de deixar a unidade, seja porque ele estava curado, melhorado ou com um estado de saúde inalterado, mas que o que a gente tinha de recursos ali disponíveis naquele momento que poderiam gerar benefícios para esse paciente já foi alcançado, então ele está indo, né, está progredindo para um outro tipo de cuidado, uma assistência domiciliar, por exemplo, mas de toda forma ele está deixando a unidade com uma decisão da equipe de saúde para que isso aconteça, né, passando por uma tomada de decisão médica. Eu tenho os óbitos, sejam eles óbitos que tenham ocorrido com menos de 24 horas ou com mais de 24 horas, todos eles vão contar como saídas, vou falar disso na sequência, e as transferências externas, quando eu estou transferindo esse paciente para uma outra unidade de saúde. Eu não conto aqui transferências dentro da própria unidade, né, entre unidades, né, um paciente que está saindo da UTI e indo para uma unidade de internação. Isso não entra aqui na conta de saídas, a gente está falando exclusivamente de transferências externas, né, eu estou levando esse paciente para uma outra unidade de saúde. E isso independe de ter sido uma decisão tomada em conjunto com a regulação ou diretamente no contato com este outro hospital, né? De toda forma, eu estou fazendo aí essa transferência, levando esse paciente para um outro serviço. Tudo isso vai contar aqui na minha estatística de saídas. E aí é importante só diferenciar, porque isso vai impactar nas nossas contagens todas, nos nossos numeradores aí, essa questão dos óbitos com menos de 24 horas e com mais de 24 horas. Então, o caso dos óbitos hospitalares, o que a gente chama de óbitos hospitalar, é um caso em que eu tenho um óbito acontecendo com menos de 24 horas do momento da admissão desse paciente na unidade. E quando eu estou falando de um óbito institucional, eu estou falando de um paciente que tenha pelo menos permanecido 24 horas dentro daquela unidade e depois evoluiu a óbito, né? Isso vai ser importante porque vai impactar a maneira como a gente calcula a mortalidade dentro do serviço. Essa distinção é importante. Então, para fazer a contagem ali dos dados que a gente usa para fazer a constituição do indicador ali de saídas, né, esse dado de saída, é importante a gente somar de maneira separada esses óbitos, porque isso vai facilitar depois a elaboração das taxas de mortalidade. E também é uma movimentação, as transferências internas, né, quando eu tenho um paciente sendo movimentado de uma unidade para outra dentro do próprio serviço em que ele está. Elas não afetam de forma alguma a estatística hospitalar, né? Que a gente está só acompanhando esse indicador, é importante de contabilizar, porque ele pode dar uma série de medidas que vão ser decisivas para a tomada de decisão, né? Então, saber qual que é o percentual de pacientes que se movimentou do pronto-socorro para a unidade de internação vai me permitir depois enxergar uma taxa de conversão de urgência e internação. Isso permite uma série de ações de planejamento. Contar as transferências de pacientes para unidades críticas e de unidades críticas para unidades não críticas, né? Isso também dá uma visão de conversão de pacientes, né? Quantos pacientes internados estão demandando serviços de unidades críticas, né? Isso também permite uma avaliação aí para planejamento, né? Então, essas transferências internas, idealmente, devemos contabilizá-las, né? Então, ter lá uma planilha para fazer esse acompanhamento. Quando o paciente foi de uma unidade para qual unidade foi, e aí poder fazer essas contagens, mas elas não vão afetar a estatística hospitalar e, sobretudo, o mais importante, que é a contabilização de saídas, que é, de fato, a produção da unidade, né? O que a gente considera como produção da unidade de internação, né? Do hospital que tem unidade de internação, é a saída hospitalar, né? Quantos pacientes entraram, a gente contabiliza por um acompanhamento, mas o que, de fato, interessa saber é quantos pacientes tiveram saída, né? Qual que é a produtividade e a produção dessa unidade hospitalar. E também podem ter algum impacto nesse número dois fenômenos, né, que é o fenômeno da evasão e o da desistência, né? Então, o caso da evasão é quando o paciente deixa a unidade sem informar a equipe, né? A gente simplesmente chega no leito, na maca, no quarto, e o paciente não está mais ali, né? Ele evadiu de uma maneira não informada a equipe. Ele vai contabilizar do ponto de vista de estatística, né, ele vai contabilizar como paciente internado durante todos os dias em que ele esteve ali na unidade. Naquele dia que ele evade, ele não conta ali na estatística como um paciente internado, mas ele conta como uma saída, né? Então ele vai ter que entrar ali
na contabilização de altas de toda forma, a despeito de não ter sido uma decisão da equipe pela alta desse paciente, mas ele está contando ali na produção da unidade. E quando eu tenho a desistência, da mesma forma, né? Então, seja porque o paciente informou, seja porque ele não informou, eu contabilizo a permanência dele na unidade até o momento em que ele deixa o serviço. Então, isso também precisa constar ali na nossa estatística, porque impacta as análises de saídas hospitalares. E um outro fenômeno que é importante monitorar, a maioria dos serviços não fazem, é a readmissão desse paciente por um motivo relacionado à internação anterior, e aí ele pode ser avaliado em diferentes intervalos, né? Então, eu tenho lugares que fazem essa avaliação das reinternações em menos de 24 horas, né, em até 30 dias, em 90 dias, de acordo com a natureza do serviço, do procedimento, do tipo de internação. É uma outra avaliação interessante da gente fazer, porque ela denota o quanto que a gente está sendo assertivo na saída, né? Então, não basta só ter uma produtividade alta de saídas, é importante garantir que a mortalidade está sob controle e que a taxa de reinternação também está sob controle, né? Porque eu posso ter um movimento de aumento dessa produtividade da unidade em saídas hospitalares que está motivado por uma decisão equivocada na alta desses pacientes, que pode redundar num óbito ou numa reinternação não programada. As duas coisas são ruins, né? Então, só acompanhar a produção pura e simples é muito ruim, sem estar avaliando conjuntamente a reinternação, a mortalidade, a evasão e as desistências, porque esses outros fenômenos eles são muitas vezes sintomáticos de problemas no meu fluxo hospitalar e que eu preciso estar atento na minha análise de produção, né, nas minhas saídas. Entrando agora especificamente nos indicadores de produção, né? Então, o que eu estou querendo garantir aqui, e algumas premissas são importantes, é que a gente possa fazer uma avaliação bastante precisa do quanto que esse hospital produz, né? Que tipos de serviço ele presta e em que quantidade ele está realizando essas atividades, né? As principais premissas aqui que a gente precisa garantir em toda a produção dessa estatística é que a gente vai apresentar ela em série histórica mensal. Então, esse é um indicador que eu não quero olhar agregado anualmente, num primeiro momento, e eu também não preciso olhar ele dia a dia, né? É importante ter esse dado, mas como indicador, a gente não vai fazer a análise dessa forma, a gente vai olhar para séries históricas mensais. Ele sempre tem que estar disponível de uma maneira que eu possa comparar com anos anteriores, porque a gente tem fenômenos de sazonalidade. Então, pode acontecer das internações terem uma curva que é sempre igual todos os anos em função de fenômenos epidemiológicos daquele território. Se eu não estiver olhando para anos anteriores, eu não vou conseguir entender isso. Então, olhar para essa evolução em série histórica mensal e, além disso, reforçada por disponibilidade de dados de anos anteriores, é fundamental, é uma premissa, né? Uma condição aí para a gente poder trabalhar com essa estatística. Idealmente, deve coincidir com as estatísticas oficiais, o que nem sempre acontece na maior parte dos serviços. Eu tenho algum tipo de problema entre o número de leitos existentes e o número de leitos que efetivamente estão cadastrados no CNES. Eu tenho problemas de contabilização que impactam na maneira como a gente está apresentando essa produção hospitalar nas bases oficiais. Eu tenho os casos dos pacientes que permanecem por um período mais longo e que eles vão ter essas AIHs quebradas, né, em diferentes períodos e que às vezes elas interferem na contabilização das saídas hospitalares, mas o ideal é que a gente consiga, na medida do possível, aproximar, né, e fazer com que sejam exatamente iguais as estatísticas que são apresentadas nas bases oficiais e o que a gente tem nesse nosso controle aqui de estatísticas hospitalares, né? Idealmente deve ser alvo de uma análise mensal pela equipe, né? Então, olhar para essa produção todos os meses e identificar, né, o porquê do não alcance de uma meta, do porquê de uma variação, fazer projeções do quanto que isso pode impactar os próximos meses do hospital, para a gente poder se planejar, é o ideal. Então, isso também precisa ser alvo de discussão em alguma das agendas que a gente tem aí de equipe de gestão, né? E, idealmente, está disponível de maneira transparente para as equipes e para os pacientes, né? Na medida em que eu tenho uma obrigação, inclusive legal, quando eu estou falando de serviços públicos, de apresentar
toda a produção, os principais indicadores das unidades de uma forma transparente. Isso atende a um dos requisitos. Bom, estabelecidas essas premissas, o primeiro elemento que nós temos aí de produção hospitalar são as internações. Do ponto de vista de estatística, a gente deve fazer a contagem das saídas hospitalares como um todo, idealmente podendo segregá-las por unidade de internação e por especialidade, porque nem sempre a gente tem essa coincidência, né, da unidade de internação ficar exclusivamente dedicada a uma única especialidade. E nem é necessariamente recomendável que a gente faça isso, né? Eu posso ter esses leitos sendo utilizados de uma maneira mais inteligente, se eles têm, né, compatibilidade, né, de acordo com a condição clínica desses pacientes, né, de serem compartilhados por múltiplas especialidades, que a gente o faça para ter um uso maximizado da estrutura, né? A gente não ter bloqueios aí de alguns leitos que não podem ser usados por uma especialidade ou por outra, simplesmente por questões de decisão da equipe ali, que se sente dona da unidade, né, e quer que exclusivamente ali fiquem pacientes da clínica cirúrgica na unidade cirúrgica, né, pacientes clínicos na unidade clínica, quando a gente tem muitas vezes possibilidade de usar esses leitos de uma maneira otimizada, né. Então, levantar quais são aí as saídas, né, o que eu vou considerar aqui internações são as saídas, tá, vou fazer a contagem do que efetivamente produção da unidade, né, o que eu tive de serviço prestado. A gente vai dizer aqui que são as contagens de internação, no sentido de que são todas as saídas hospitalares que aconteceram de pacientes que estavam internados, por unidade de internação e por especialidade. Esse é o primeiro grupo. O segundo é o das cirurgias, que é fazer a contagem, obviamente, dos procedimentos que estão sendo realizados. Eu posso fazer, inclusive, essa contagem de cirurgias, né, que é o que eu estou considerando aqui, que é o que nós vamos fazer nesse primeiro momento aqui nesse exercício com vocês. Então, quantos pacientes foram levados à realização de procedimentos no centro cirúrgico num determinado intervalo de tempo. E eu também posso fazer a contagem de procedimentos, porque muitas vezes numa mesma cirurgia eu tenho mais de um procedimento sendo realizado. Neste primeiro momento a gente está olhando exclusivamente para cirurgias, tá? Então, numa cirurgia pode acontecer 1, 2, 3 ou mais procedimentos simultaneamente. Ideal é que a gente contabilize essas cirurgias por tipo, identificando quais foram eletivas e quais foram de urgência, por especialidade, né? Então olhando ali para o procedimento principal que está sendo realizado, qual que é a especialidade que é responsável pela realização daquele procedimento e fazer essa contagem. Por tipos de procedimento, então ter aí a contagem dos procedimentos para a gente entender qual que é o perfil dos pacientes que são operados nessa unidade, e sempre que possível ter também essa avaliação por porte, né, quando a gente fala ali de fazer por asa, né, então olhar pela avaliação de porte dessas cirurgias, qual que é a distribuição delas, é ótimo para a gente ver também um perfil de complexidade da unidade quando a gente não tem outros tipos de informação mais detalhadas que denotem complexidade, né? O ASA ajuda a identificar um pouco mais também esse perfil, né? Se eu tenho pacientes que demandam um cuidado adicional, maior complexidade, eles vão ter um porte aí medido em ASA mais alto. O caso dos partos, eles estão de uma certa forma contidos lá na produção cirúrgica, né? Eles vão contar lá como produção cirúrgica, mesmo o caso dos partos que são normais, né? Os partos que forem vaginais que aconteceram lá no alojamento, que aconteceram lá no centro de parto normal, por exemplo, né? Eles vão de toda forma ser contabilizados como cirurgias em última instância, mas para os efeitos de fazer a avaliação da produção hospitalar, independente de ser um serviço mais dedicado a isso, né, como é o caso das maternidades, que são o nosso foco aqui, ou não, a gente deve fazer essa estatística em separado, porque é um tipo de produção muito particular, que se conta de uma maneira específica, de um jeito muito específico, né, então convém fazer essa contagem em separado, e porque ela exige aí, ela abre possibilidade de uma série de ações de melhoria que a gente só vai conseguir desenvolver se a gente estiver olhando para esse indicador de maneira separada. Então aqui o ideal é fazer a contagem de todos os partos que foram realizados, né? E aí aqui eu estou olhando para
por 2 tipos, né? Então separar aí os partos que forem vaginais e os partos que forem cesáreos, e idealmente também segregar esses partos pela classificação de Robson, que nós vamos falar um pouco mais de detalhe dela no próximo encontro, mas que é uma forma de poder segregar aí esses casos e identificar quais que têm maior potencial de serem revertidos ao longo do tempo de cesáreas para partos vaginais, né? Aqui só para ilustrar, mas a gente vai voltar nesse tema da classificação de Robson no próximo encontro, né? Mas eu divido todos os partos, as gestantes aqui por um desses 10 grupos que estão na tela. Alguns desses grupos a gente tem maior expectativa de que vão ter percentuais elevados de cesáreas, e outros a gente tem praticamente tendem a zero, né, do ponto de vista de acontecerem cesáreas. Então a gente avalia nesses grupos para poder identificar, independente do perfil de gestante que essa unidade recebe, se ela é uma unidade que recebe gestantes de mais alto risco ou de risco habitual, eu consigo pela classificação identificar se eu tenho espaço de oportunidade para conseguir empreender ações de melhoria que podem reduzir ainda mais a taxa de cesárea. Outro elemento de produção hospitalar são os atendimentos de urgência. Então são os pacientes que são admitidos no serviço de urgência dentro de uma unidade hospitalar, né? Eles vão passar ali pelo pronto-socorro nessa unidade, vão passar por uma classificação de risco, por um atendimento médico ali naquela unidade. Esses pacientes eles são contabilizados de uma maneira apartada dos demais que a gente comentou até aqui. Então estou contando pacientes que estão sendo atendidos em ficha, né? Então eu vou ter abertura de uma ficha de atendimento de urgência. Ele ainda não tem um prontuário de paciente internado, ele ainda não tem uma decisão de internação. Ele está passando por uma demanda ali, seja espontânea, seja encaminhado por um outro serviço, mas está sendo encaminhado aqui para passar por um atendimento de urgência. Aqui a gente vai contabilizar esses pacientes por classificação de risco, então separar por cores, e pela especialidade, né? Então se é um paciente passando por um atendimento de urgência de clínica médica, de clínica cirúrgica, de pediatria, ou no pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia, que vai ser o caso das maternidades que a gente está discutindo aqui no curso, né? Então, a entrada dessa paciente, né, no caso da gestante, no serviço de urgência, pode, na verdade, encerrar o atendimento ali mesmo, sem nenhuma demanda dela acessar algum tipo de serviço de internação, né, dela ter alta ali do próprio pronto-socorro e ir embora da unidade, né? Então, esse atendimento é realizado quando ele é realizado exclusivamente na ficha de atendimento, né? Ele conta com uma produção, na verdade, de âmbito inclusive ambulatorial, apesar de estar acontecendo dentro de um contexto hospitalar. Se tem uma decisão por manter essa paciente em observação, vai continuar contando como um atendimento de urgência, no qual a gente tem uma demanda de observação. Na medida que esse período de observação passe das 24 horas, aí sim eu tenho a conversão desse atendimento numa internação, em decorrência aí dessa permanência elevada no serviço de urgência, né? Eu não deveria ter nenhum paciente permanecendo mais do que 24 horas no serviço de urgência. Na medida que isso acontece, independente da gente movimentar efetivamente esse paciente para a unidade de internação ou não, mesmo que ele fique ali no pronto-socorro, ele passa a contar como um paciente que está efetivamente internado. Para efeitos de estatística hospitalar, ele está internado, né? Então ele passa a contar lá como uma admissão, e mesmo que ele tenha alta diretamente aí do pronto-socorro, ele vai contar como uma saída hospitalar ali do pronto-socorro da unidade de urgência. Ele não é mais ali um atendimento de urgência como tipo de produção. A gente tem também as consultas ambulatoriais, né? Então, no caso dos atendimentos que são a pacientes por demandas aí agendadas, né? A gente pode ter isso acontecendo às vezes no mesmo espaço físico, né? Eu uso às vezes a mesma mão de obra do atendimento de urgência para realizar as consultas ambulatoriais. Eu posso usar a mesma mão de obra que ali faz o cuidado aos pacientes internados, para também ser uma equipe que presta serviços em contexto ambulatorial, mas eu preciso contabilizar essa estatística de maneira separada, inclusive apresentar esse faturamento de uma maneira separada, né? Então eu não devo misturar os atendimentos de urgência
ou as demandas estão acontecendo em internação com essa produção de consultas ambulatoriais, né? Ou outros procedimentos que podem acontecer em contexto ambulatorial. E aqui é importante a gente separar essas consultas por especialidade para a gente monitorar de que forma está evoluindo, quais são as especialidades mais produtivas, né, a quantidade de atendimentos de uma determinada especialidade, quanto que eles estão reverberando em procedimentos cirúrgicos eletivos, né, para aquela especialidade correspondente, como é que está sendo o acompanhamento dessas consultas de pacientes que são egressos da unidade, que realizaram alguma cirurgia ali, precisam ser acompanhados no ambulatório pós-cirúrgico, por exemplo, né? Então tudo isso eu deveria estar avaliando. E aí convém, além de só fazer o acompanhamento por especialidade, também monitorar qual que é a contagem de pacientes que estão vindo para a primeira consulta e para as subsequentes, porque isso ajuda no planejamento da oferta de serviços e do dimensionamento de capacidade desses serviços para consultas ambulatoriais. E por fim, os casos de SADT externo, né? Então aqui todos os serviços que são realizados do ponto de vista diagnóstico e terapêutico que contabilizam como SADT, né? Então aqui eu estou vendo essencialmente os exames de imagem, os exames laboratoriais. O caso dos exames de imagem idealmente contabilizar por tipo de exame, para a gente ter essa estatística apartada. E o caso dos laboratoriais, lá dentro do laboratório, com certeza a gente vai ter essas contagens por tipologias de exames, para a gente avaliar de uma maneira mais geral a estatística, no contexto do que a gente está discutindo aqui no curso. É bastante suficiente ter a contagem total dos exames laboratoriais que foram realizados, né? Por que essas duas métricas são importantes, né? As duas, na contagem geral para o caso dos laboratoriais e específica para o caso dos exames de imagem, permitem fazer uma série de planejamentos e avaliar se eu tenho desperdícios, né, relacionados à oferta de exames, né? Então, identificar que eu tenho um número médio de exames laboratoriais por paciente que é muito elevado ou que vem se elevando ao longo do tempo, pode ser aí um indicador de que eu tenho uma indicação exagerada ou inadequada de algum tipo de exame laboratorial. O mesmo para os exames de imagem, quando estou avaliando por tipo, né, se eu estou fazendo aí uma contabilização adequada, né? E aqui eu faço uma contagem em separado, especificamente dos pacientes que estão vindo por demandas externas, daqueles exames e procedimentos, né, ou tanto exames de imagem quanto exames laboratoriais que são realizados de pacientes internados na unidade. Eu também devo contabilizar, devo contabilizar, mas para efeitos de produção eu estou contando especificamente os pacientes que estão vindo externamente para a realização de exames nesta unidade, né, que vieram encaminhados de um outro serviço, né, com encaminhamento para a realização de algum tipo de exame, seja via regulação, seja agendamento que a própria secretaria faz ou que as unidades fazem, como pacientes externos, sejam eles egressos da própria unidade, né, que, por exemplo, tiveram uma internação e estão voltando para fazer um exame de acompanhamento. Esse exame ele é contado também como um exame de SADT externo, tá? Então vamos lá. Quando a gente avalia no documento de padronização da nomenclatura do censo hospitalar, nós vamos identificar uma série de tipos diferentes de leitos, todos esses que estão em tela aí, né? Leito de internação, de observação, reversível, planejado, instalado, desativado, né? A gente tem um conjunto imenso, cada um com uma particularidade, uma forma de ser contabilizado. Eu vou passar aqui na sequência pelos principais que a gente vai precisar estar atento para fazer a estatística hospitalar. Vou me dedicar um pouco menos aos que são de contexto específico de maternidade, porque eles vão ser alvo de maior a explanação no próximo encontro, que a gente vai estar olhando especificamente para os indicadores deste contexto, né, mais específico mesmo das maternidades, né? Então, agora, primeiramente, das contabilizações estão relacionadas a leitos de maneira mais geral. Em primeiro lugar, cabe uma distinção do que são os leitos de observação do que são os leitos efetivamente de internação. Então, o caso dos leitos de observação são daqueles pacientes que estão sob uma supervisão médica ou de equipe assistencial para fins diagnósticos ou terapêuticos por um período inferior a 24 horas. A gente não deveria ter pacientes permanecendo em observação
por um período maior do que esse, mas eventualmente acontece, independente do acontecer ou não acontecer, eles só serão contabilizados como pacientes em atendimentos em observação dentro desse período de 24 horas, né? E por que isso? Porque são leitos que, em geral, oferecem menos conforto, não oferecem uma privacidade, eles são leitos de uma unidade, muitas vezes, né, que fica ali num agrupamento de pacientes de forma mais coletiva, muitas vezes no contexto ali do pronto-socorro, e eles deveriam necessariamente ser utilizados para uma tomada de decisão clínica de interno ou não interna, né? E nesse intervalo de 24 horas eu deveria ter, no máximo dentro desse período, essa tomada de decisão. Por vezes não acontece. Independente de ser por essa via ou pela via de internação eletiva, quando acontece desse paciente passar das 24 horas, ou quando ele está vindo, ou ele já teve uma decisão de ser internado, ou ele está vindo de uma outra unidade com a demanda de internação, ele é um paciente, né, desse segundo conjunto, que é o paciente internado, né? Então, aquele paciente que está sendo admitido para ocupar um leito por um período que pode ser igual ou maior a 24 horas. Eu posso ter internação, ter a decisão de internar, esse paciente passar algum período ali internado e ele acabar tendo alta no mesmo dia, ele pode ter vindo realizar um determinado procedimento que é internado, mas ele evoluiu bem e a gente tem uma demanda de que ele possa ter alta ali naquele próprio dia. Então, posso acontecer de ter uma internação por um período igual aí a 24 horas, né? Dentro do mesmo dia eu ter a admissão e a saída, eu vou ter a contabilização de um dia hospitalar independente disso. Mesmo que ele não tenha passado pela meia-noite, eu vou ter a contabilização de uma passagem de um dia hospitalar. Mas, em geral, as internações vão acabar tendo um dia ou mais em unidades que são efetivamente de internação, independente de ser uma enfermaria, ser quarto, né, independente do contexto, mas se são leitos que estão cadastrados naquela unidade como sendo leitos de internação, né? O que é uma exceção aí nas contagens são os casos quando eu tenho óbito, né? Então, se eu tenho uma internação, né? Ou mesmo que tenha sido um momento de observação e esse paciente evoluiu a óbito naquele dia, ele conta para todos os efeitos como um paciente internado quando é o caso de um óbito, né? Ele vai contar como uma saída a óbito, independente do tempo que permaneceu. Então, para esse caso em específico, eu tenho uma contagem de uma admissão e de uma alta ali no dia do óbito. De toda forma, se for um caso de um paciente com óbito menor ou igual a 24 horas, se for maior do que 24 horas, ele obviamente já está contado como um paciente internado. Eu tenho os leitos de hospital-dia, que são de uma outra natureza, né? Eles são, para efeitos de estatística, contabilizados como leitos de observação também, né? Eles são leitos destinados a um procedimento mais simples, que vai acontecer numa unidade, né? Pode ser uma unidade de endoscopia, uma unidade oncológica, eu posso ter uma unidade que faz só procedimentos ambulatoriais de menor complexidade, né? De pequenas cirurgias. Independente do tipo de serviço, eles são leitos nos quais o paciente deveria ser internado e ter alta no próprio dia. Já é uma unidade desenhada com este propósito e estes leitos, eles não contam para a capacidade instalada da unidade, eles são leitos de hospital-dia, eles têm uma classificação apartada dentro do CNES e eles vão ser idealmente destinados aí a procedimento e alta no mesmo dia. Pode acontecer do paciente que está no hospital-dia ter uma demanda de passar de um dia para o outro? Pode, né? Eu posso ter lá, por exemplo, um caso em que eu tive um determinado procedimento, em que esse paciente complicou e ele precisou permanecer mais um outro dia internado, né? Idealmente, ele deveria ser transferido dessa unidade do hospital-dia para um leito de internação, onde ele permaneceria até ter a alta. Por vezes acontece dele acabar permanecendo no próprio espaço, e ele tem alta do próprio espaço do hospital-dia, não é o correto, mas pode acontecer. Para todos os efeitos, ele permaneceu mesmo que 24 horas na unidade, ele, do ponto de vista de estatística, é um paciente internado, ele não é um paciente de hospital-dia se ele já passou das 24 horas internado.
E eu tenho leitos que são denominados como leitos auxiliares, né? Eles são leitos para todos os efeitos, mas eles não devem ser contabilizados para a capacidade da unidade, né? Então, quando eu estou falando de leitos de pré-parto, leitos de recuperação pós-anestésica ou dos berços dos bebês que estão em alojamento conjunto, né? Eles não contam para ocupação, eles são leitos necessários para a realização de algumas atividades, mas eles não são leitos planejados, idealizados com o propósito de manter pacientes ali internados, né? Eles são leitos sempre de transição, né? Onde vai acontecer um determinado atendimento, mas o leito de fato desse paciente é outro, né? Vamos imaginar o caso do paciente de RPA, ele tem um leito de internação no qual ele está lá sinalizado como internado, ou idealmente ele deveria ter esse leito disponibilizado assim que o procedimento cirúrgico encerrar. Então a contagem desse paciente vai acontecer neste leito como leito internado, né? Ele não vai contar como paciente internado nos leitos de RPA, né? Mesmo acontecendo no caso do pré-parto, mesmo que isso envolva uma evolução num parto que extrapole as 24 horas. E eu tenho também os leitos extras, né? As famosas macas, que é quando eu tenho uma ampliação de capacidade dessa unidade forçada, né? Eu tenho ali macas que estão sendo colocadas para criar uma capacidade adicional, por isso que eles são extras, quando eu tenho uma demanda específica, seja por uma pressão, né, de atendimento, seja por uma decisão, né, de receber mais atendimentos do que a estrutura comporta, né? Isso pode acontecer por uma decisão, pode acontecer por uma eventualidade, não importa. Quando eu tenho pacientes que estão acomodados em macas, eu tenho leitos extras acionados, né? Eles contam, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe na sequência, eles contam como uma capacidade flutuante adicional, né? Então aumenta a capacidade operacional da unidade, não muda a capacidade instalada da unidade, né? Aumenta a capacidade operacional do serviço, enquanto esse paciente está deitado nessa maca. Assim que o paciente deixa a maca e recebe alta, essa maca deixa de contar, seja como capacidade operacional, né, seja de contabilizar, como se ela não existisse, mesmo que ela tenha ficado lá na unidade de internação, ela não conta para nenhum efeito de estatística quando ela está ali vazia, né? Ela só conta como capacidade operacional quando tem um paciente deitado nela. E aí como é que a gente vai enxergar essas questões de leitos lá no Kinés, né? Então aqui eu peguei como exemplo o Hospital Municipal de Acopiara, né? Então localizei ele lá no Kinés, né? Então procurei por Acopiara, encontrei essas unidades lá no município, cliquei no item ali do Hospital Municipal e vou abrir as informações de cadastro de leitos deles lá no Kinés, né? Que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, é o lugar onde deveriam estar registrados, contabilizados todos os leitos, né? E várias, na verdade, informações relativas à estrutura dos hospitais precisam estar aqui atualizadas, né? E disponibilizadas no Kinés. Quando eu clico, né? Eu vou ter ali uma série de informações, né? Tem essa ficha mais geral, mas lá embaixo eu tenho uma série de outras informações. Se eu quiser ver ali mais diretamente a informação dos leitos instalados, eu vou clicar no item ali hospitalar, que está destacado em vermelho. Quando eu abro esse item, ele explode essa visão que eu tenho na tela, que é do módulo hospitalar, né? Então é a visualização de todos os leitos instalados que eu tenho na minha unidade, com exceção dos leitos complementares ali. Eu tenho o que aparece ali numa contagem, né, em separado, né, quando eu estou descontando ali os complementares, né, que é o entendimento dos leitos críticos. Eu estou olhando aqui só para os leitos não críticos na tela. Eu consigo visualizar quantos são, né, cirúrgicos, clínicos, obstétricos, pediátricos, psiquiátricos, né, a depender das especialidades que essa unidade tem. E eu tenho, né, duas colunas, né, uma de leitos existentes e a outra de leitos SUS. Né. O caso desse hospital que a gente está pegando como exemplo é um hospital 100% SUS, logo coincide o número de leitos existentes com o de leitos SUS. Se eu estou falando de um hospital que é filantrópico, por exemplo, ele vai ter um número de leitos existentes maior do que a contagem de leitos SUS, porque eu tenho leitos que são para atendimento de pacientes, né, de convênios ou particulares, que vão estar
ocupando esses outros leitos, né? Essa contagem separado, ela acaba apoiando também questões de contratualização, de planejamento da oferta, né, e do consumo de serviços de saúde pública nos territórios, porque eu consigo enxergar especificamente leitos que estão dedicados, né, ao atendimento SUS, pelos quais muitas vezes os hospitais vão receber, né, seja o faturamento ali direto desses atendimentos, seja algum tipo de incentivo, né, algum outro tipo de financiamento do município ou do estado, para apoiar aí o custeio dessas unidades quando eles estão realizando atendimentos a pacientes SUS. E para complementar essa informação de leitos, eu tenho também dados que estão em outro lugarzinho lá no Kines, que é importante a gente olhar. Então, quando a gente voltar nessa tela inicial e clicar em conjunto, eu consigo enxergar um outro painel, que é esse que está aqui em tela, que é onde eu enxergo outros tipos de leitos que são importantes, especialmente para o atendimento de urgência, né? Mas também para o caso das maternidades, né? Então, os leitos que são de sala vermelha, né? Esses leitos de atendimento a pacientes críticos, ali na admissão do serviço de urgência, eles são contabilizados aqui, né? Então, eu não estou falando de leitos de UTI, eu estou dizendo especificamente de leitos que são para uma admissão rápida desse paciente, estabilização, até que eu tenha a destinação dele para algum outro tipo de leito. Eu tenho aí, por exemplo, os leitos de observação, que estão ali no segundo destaque, né? Então, se eu tenho, inclusive, essa separação aí feminino-masculino no meu pronto-socorro, né? Eu tenho ali os leitos de observação em separado, e posso ter estes outros leitos, né, que eu estava mencionando, que é o caso dos leitos de recuperação, a sala de parto normal, a sala de pré-parto, os leitos que são aqui, no caso, os berços em alojamento conjunto, que eles vão estar aparecendo aqui, qualquer contagem, mas eles não contam para efeito de estatística hospitalar como capacidade instalada da unidade, tá? Nenhum desses leitos contam como capacidade instalada, eles são capacidade operacional em alguma medida, né? Principalmente os de observação, mas eles não são leitos de capacidade instalada para fins de avaliar a ocupação, por exemplo, dessas unidades. E aí, como um exercício aqui depois, vocês vão poder fazer aqui na plataforma, fazer aqui a composição do quadro de leitos da sua unidade, neste formato como a gente está propondo, para poder dimensionar com mais precisão tanto a capacidade instalada quanto operacional da unidade. O outro bloco aqui importante da gente abordar é o das outras medidas hospitalares, né, de indicadores que a gente pode calcular com base nessas informações que eu apresentei até aqui. O entendimento que a gente vai adotar aqui de medidas hospitalares são alguns dados, alguns outros parâmetros que a gente precisa considerar na hora de fazer a avaliação de alguns indicadores que são esses ditos clássicos da gestão hospitalar, né? São informações que a gente precisa necessariamente levantar para poder fazer o cálculo de permanência, de ocupação e algumas outras medidas corretamente. Primeiras duas concepções que são importantes aí é o entendimento do dia hospitalar. A gente falou brevemente disso um pouquinho antes, mas, né, quando a gente está falando da avaliação do censo hospitalar, então o dia hospitalar é esse intervalo de tempo entre um censo e o próximo censo. Em geral, a gente vai escolher um momento do dia para ser a fotografia do censo hospitalar. Tem instituições que adotam o período do meio-dia, por exemplo, mas no geral a gente tem quase que como padrão avaliar o censo na meia-noite, porque é o momento em que a gente tem menos movimentação, é mais fácil da gente fazer essa conta, identificar quantos pacientes estão deitados, né, em cada um dos leitos que eu tenho instalados na unidade, e a partir disso fazer a contagem correta do paciente dia. Quando eu não tenho nenhum sistema informatizado, essa informação vai ter que ser avaliada ali realmente fazendo, quase que exclusivamente fazendo a contagem leito a leito para ter certeza de quais pacientes estão internados em quais unidades. Quando eu tenho sistemas informatizados, de toda forma convém fazer a checagem, porque a gente pode ter tido algum erro de sistema, pode ter tido evasões, né, que não ficaram ali adequadamente registradas,
e no momento da realização do censo a gente vai conseguir ter certeza da alocação total e tirar esse parâmetro que é importante para fazer a contabilização de várias outros indicadores e medidas, que é o número do paciente dia. Já vou falar dele na sequência. A contagem de leito-dia, estou deixando as duas aqui porque eventualmente tem confusão, né? O dia hospitalar, então, é o intervalo entre um censo e o próximo. O leito-dia é a disponibilidade de um leito hospitalar durante um dia hospitalar, tá certo? Então, eu vou olhar todos os leitos que eu tenho operacionais, então aqui independe de serem leitos instalados ou serem leitos extra desde que tenha algum paciente deitado neles, né, que eu tenha alguém internado neles, eles vão contar como leito-dia, eles vão ser denominador para uma série de indicadores que a gente vai usar. Então, aqui eu vou ter que olhar de toda a capacidade que eu tenho instalada, quantos leitos eu tenho disponíveis que estão realmente em uso, né? Então, não pode contar aqui leitos que estejam bloqueados, seja porque tem uma reforma naquele quarto, seja porque tem um paciente com uma condição clínica que não permite um outro junto, eu estou usando um quarto, de repente, que tem 2 leitos para servir de isolamento, então eu não tenho um outro paciente no leito ao lado, ele está bloqueado. Essas circunstâncias, elas vão ser descontadas. Eu estou olhando exclusivamente para leitos que estão operacionais, que têm condição de ter algum paciente deitado neles ou já tem um paciente deitado neles. Tá? Então, essa é a concepção de leito-dia. Em geral, para a estatística hospitalar, a gente vai fazer essa métrica leito-dia-mês. Eu vou contar ao longo de um mês todo, todos os dias, qual é a minha capacidade de leitos operacionais. Ao final do mês, somando este contingente todo de leitos, eu vou ter quantos leito-dia-mês eu tive naquele mês em específico. No leito-dia, a gente conta como leito, né, reforçando, aquela maca que tem um paciente deitado. Se ela está só uma maca vazia, no momento de fazer essa contagem, eu não considero. A contagem de paciente dia, que é talvez a que dê mais dificuldade aí para avaliação na maioria dos serviços, é o indicador mais crítico para calcular os demais, né? Ela é uma unidade de medida que representa assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. Então aqui eu não estou olhando o leito, estou olhando o paciente. Quantos pacientes eu tenho, né, fazendo fotografia do meu hospital na meia-noite, que estão efetivamente deitados em um leito que é operacional, em um leito que eu considero que está naquele meu pacote de instalados ou extras com um paciente deitado. Eu vou olhar para todos esses leitos, quais tem paciente, vou contar, a soma de todos eles é o meu número do paciente dia daquele dia específico. Na coluna aqui da direita, a gente está olhando essa mesma informação mês, que é a mesma conversa que eu fiz ali em relação ao leitos dia, né? Então, para transformar isso em pacientes dia a mês, eu vou olhar todos os dias quantos pacientes estavam e ao longo do mês eu vou somar todos esses dias, né? Então, aqui no exemplo que está na tela, no dia 1 eu fui lá e contei 50 pacientes deitados em leitos instalados ou leitos extras. No segundo dia contei 40, no terceiro dia contei 30. Ao longo do mês todo fui contando, somando todos esses dias, cheguei a 1.050 pacientes dia, mês, né? Somando todos aqueles ali que ficaram de alguma forma ou de outra. O mesmo paciente conta dias diferentes? Sim, conta dias diferentes. Eu vou contar todos os dias, eu vou olhar a fotografia sem me preocupar com quem é o paciente. Eu estou vendo quantos pacientes estão deitados, quantas diárias eu estou ocupando naquele momento, né? Como se fosse uma lógica de um hotel, né? Então, a cama é o leito dia, o quarto, né, ocupado ali, né, a cama ocupada com um hóspede, ela é um paciente dia. Ao longo do mês, quantas diárias eu consumi, né? Esse é o número do paciente dia mês. A outra coisa que é importante da gente avaliar é os diferentes tipos de status de leitos, né? Então, só para reforçar, porque a gente vai usar isso na sequência. Então, eu posso ter um leito que não tem nenhum paciente deitado nele, independente da natureza dele, ele é um leito
vago, né? Um leito que não tem nenhum paciente internado. Um leito ocupado tem um paciente efetivamente internado, né? Que eu utilizei ali aquele leito e registrei que ele está ocupado para aquele paciente. Um leito bloqueado, como eu falei, pode ser em manutenção, pode ser por qualquer motivo que eu não estou conseguindo usar, seja por uma questão, né, de ter um paciente com critério clínico que não permite um outro junto no mesmo quarto, e aí eu fiquei com aquele bloqueado. E o extra, a maca, né? São os 4 status que a gente vai poder ter de maneira geral em relação aos leitos. E aí aqui para a gente exemplificar. Então, se eu pegasse um hospital, vamos imaginar que ele tem aqui 10 leitos como esse que eu tenho aqui na imagem. No primeiro dia, eu fui lá fazer meu censo, encontrei 4 pacientes deitados nesses leitos, né? Então, se eu tenho 4 pacientes deitados, eu tenho 4 pacientes dia. Quantos leitos dia eu tenho aqui? Eu tenho 10 leitos dia no dia primeiro. Se no dia seguinte é admitido esse paciente, então aqui eu passo a ter, neste dia 2, 6 pacientes dia e tenho lá os mesmos 10 leitos dia. Se no terceiro dia eu tive alguma movimentação e eu tenho um leito que ficou bloqueado por conta de uma manutenção, eu passo aqui até então 7 pacientes dia e na minha contagem de leitos dia não são mais 10, agora eu tenho 9, porque um desses leitos está bloqueado. No dia seguinte, todos os meus leitos estavam ocupados, né? Então aqui eu estou com 100% de ocupação, 10 pacientes dia, 10 leitos dia. No dia seguinte eu recebi mais um paciente e eu não tinha mais capacidade instalada para dar conta disso. Então nesse momento eu ativo um leito extra, né? Eu coloco uma maca ali à disposição, deito esse paciente nessa maca, né? Então ele está efetivamente internado numa maca, né? Então estou considerando um leito extra ali, e agora eu tenho 11 leitos dia e 11 pacientes dia. A minha ocupação é total. E se este paciente sai, né? Algum paciente teve alta, esse paciente voltou a ocupar um leito de internação, eu fiquei com aquela maca lá no corredor da minha unidade, por exemplo, ela não conta mais como leito dia. Então aqui eu tenho 10 leitos dia e 10 pacientes dia. E aqui, novamente, eu tenho a mesma situação, sem aquele leito lá, aquela maca que eu recolhi, posso ter guardado, independente dela estar, que é o caso aqui do dia 6, ou dela não estar no dia 7, a contagem é sempre a mesma, 10 pacientes, 10 leitos dia. A outra coisa que é importante a gente reforçar é o conceito que está relacionado à capacidade, quando a gente está falando de dimensionar essa capacidade total de leitos do hospital. Quando eu estiver falando em capacidade planejada, eu estou levando em conta toda a área física, a planta que foi desenhada, o projeto deste hospital, e imaginando que ele tem lá um número X de leitos que foram efetivamente aprovados pela vigilância como sendo passíveis de constar do projeto arquitetônico deste hospital, são os leitos todos que ele pode ter, são os leitos planejados para aquela unidade. Os leitos instalados, que é a coluna seguinte ali no nosso exemplo, eu estou olhando para os leitos que estão constando lá no KINES, somando os que são os leitos clínicos e os leitos críticos. Né? Então, nesse momento eu estou olhando os leitos, efetivamente os leitos complementares. Na soma desses leitos eu tenho a minha capacidade instalada. Né? Nessa conta eu não vou somar leitos de observação, eu não vou somar leitos de RPA, né? Aqueles outros leitos, e nem os berços, por exemplo, de alojamento conjunto. Né? A gente vai considerar como capacidade instalada berço apenas quando eles estão dentro de uma unidade de cuidados intermediários, né? Ou os berços que eu tenho ali de UTI neonatal. Quando eu estou falando de berços que estão no alojamento conjunto com a mãe, eles não vão contar para essa capacidade instalada. Eles não são leitos, né? Eles são leitos daquela natureza auxiliar. Então aqui, para fazer essa avaliação, eu vou olhar o que eu tenho na realidade física e preciso estar batendo com o KINES. Né? Aí eu tenho os leitos operacionais, que é
a soma, né, como eu comentei ali, desses leitos instalados mais os leitos extras quando estão ocupados. Então, essa soma, ela compõe a capacidade operacional, e eu posso ter um planejamento dessa estrutura para um contexto de emergência, né? Então, neste momento, eu estou olhando qual que é o meu plano de contingência para catástrofe, e eu posso ter lá uma área dentro do meu hospital onde eu posso eventualmente ter leitos ali que são para uma circunstância de calamidade, que podem ser ativados. Eles estão ali, eles não contam para a minha capacidade instalada, eles não vão constar no meu QNES, mas eles são um somatório de leitos que estão lá declarados no meu plano de contingência e que podem ser utilizados para uma circunstância específica serem ativados, né? Às vezes a gente tem áreas inteiras do hospital que tem lá réguas de gases, né, que estão lá preparadas para uma situação de contingência, mas elas não ficam ativadas o tempo todo e nem tem equipe ali disponível o tempo todo para isso. Elas vão ser ativadas numa situação de contingência. Seguindo aqui agora para alguns dos indicadores que a gente consegue calcular fazendo esse uso desses parâmetros que a gente trabalhou aqui. Então, o primeiro deles é a taxa de ocupação hospitalar, ou a taxa de ocupação hospitalar mensal, né? No mês, qual que é a taxa de ocupação do meu hospital? Quando eu estou falando ocupação hospitalar, eu estou olhando para exclusivamente como denominador leitos instalados. Então, aqui eu não vou considerar maca, não vou considerar nenhum outro tipo de leito na contagem, mas eu vou considerar os pacientes que estão deitados nesses espaços, né? Então, no paciente dia mês, eu vou contar todos os pacientes dia, conforme a gente já apresentou, e vou usar como denominador apenas os instalados. Esse indicador ele pode passar de 100% quando o hospital estiver em situação de superlotação. Então, aqui ele é a melhor métrica para a gente conseguir evidenciar a questão do quanto que a estrutura está superlotada e se eu estou com um parâmetro de ocupação que é razoável dentro do ótimo, né? A gente tem, por literatura, aí uma avaliação de que o ideal é que a gente não ultrapassasse uma taxa de ocupação de 85%, que a gente mantivesse sempre um percentual dos leitos desocupados para uma situação de contingência. Então, esse também é um indicador que permite avaliar se a gente está dentro desse parâmetro que é o razoável, que é o seguro para conduzir a operação hospitalar. O segundo indicador que a gente vai trabalhar aqui é o de taxa de ocupação operacional. Nesse indicador, diferente do anterior, eu vou usar como denominador os leitos dia mês, então todos os leitos que eu tenho instalado, mais os extras ocupados ao longo de todo o mês. Isso vai no denominador, e o número de pacientes dia no numerador. Isso permite que a taxa de ocupação operacional ela nunca ultrapasse 100%. Então, ele não é um indicador bom para avaliar a questão de superlotação, mas ele permite que eu identifique o quanto que eu estou sobrecarregado dentro da estrutura que eu tenho condição de colocar à disposição dos pacientes dentro da minha unidade, mesmo considerando as macas que eu tenho, os espaços que eu tenho disponíveis para colocar essas macas, né? Ele é um indicador que é sempre importante a gente avaliar junto com o da taxa de ocupação hospitalar, porque ele muitas vezes pode mascarar um fenômeno de superlotação e dizer que eu estou com 100% de ocupação e eu posso estar já muito além da minha capacidade instalada, mas continuar reportando um indicador de ocupação operacional de 100%. A média de permanência, eu vou falar de duas formas, né? Primeiro, o como a gente não deve fazer, mas que é importante explicar, porque por muitas vezes esse indicador é calculado de maneira incorreta. Com muita frequência é calculado de maneira incorreta. Então vamos primeiro como que a gente não deve fazer, e aí eu vou explicar por que não é assim que a gente deve calcular. Então, se eu pegar pela minha lista de pacientes que tiveram alta na primeira semana de 2026, vamos imaginar ali que eu tenho o seu João, entrou no dia 1º e foi a óbito no próprio dia 1º, ele contou como um dia internado, está marcando lá um dia internado. A Dona Maria entrou no dia 1º e saiu no dia 2. Ela passou no censo ali, né, da noite do dia 1º para o dia 2, ela estava
deitado foi embora na manhã do dia seguinte. Ela também vai contar como um dia internado, né? Então, tanto o paciente que entra e sai no próprio dia, quanto que entra num dia e sai no dia seguinte, ele conta como um dia internado. O Antônio, que é o terceiro caso, né? Então entrou no dia 1º, saiu no dia 3, ficou 2 dias internado. O Sebastião entrou no dia 1º, saiu no dia 4, ficou 3 dias internado. Agora vamos imaginar o caso último ali, que é a Paula. Ela entrou no dia 1º de janeiro do ano anterior, em 2025. Ficou em longuíssima permanência por mais de um ano. Saiu 368 dias depois, mas também teve alta neste mesmo mês de janeiro, né? Então eu estou fazendo a permanência dos pacientes de janeiro. Eu vou pegar por aqui. Se a gente fosse considerar os 4 primeiros casos, seria tranquilo, né? Então eu pegaria ali 1 mais 1 são 2, com mais 2, 4, com mais 3, 7, dividiria por 4 pacientes, vai bater bonitinho a permanência deles, tá tudo certo. Mas eu tenho esse outro caso aí, que foi de 368 dias. Se eu for considerar esses 368 dias na minha permanência, ele vai bagunçar muito o meu indicador, né? Então eu passaria a ter aí uma média de permanência de 75 dias, por exemplo. É por isso que a gente não faz a contagem de média de permanência olhando para a lista de pacientes, fazendo a subtração da alta em relação à admissão e fazendo a média, né? Em muitos lugares as pessoas fazem isso e entregam como indicador de média de permanência. A gente não deve fazer isso, porque se eu tenho pacientes de longuíssima permanência, eles vão mascarar esse indicador. Já vi também lugares que excluem esses pacientes, porque consideram que eles são outlier. Também é ruim, porque eu tenho uma presença deles ocupando leitos, e quando eu tenho um número muito grande de pacientes que têm longuíssima permanência, eles vão ocupar muito a minha estrutura, vai ter que onerar de alguma forma o indicador que eu estou trabalhando. Eles não podem ser totalmente excluídos, né? Vai comprometer a nossa análise. Então, é por isso que o jeito correto de fazer a conta de permanência é usando o número de pacientes dia do mês, né? Então, somando todos os pacientes dia que eu ocupei naquele mês, independente do período em que esses pacientes foram internados, né? Mas aqui no nosso caso estou olhando para janeiro exclusivamente. Então, dentro de janeiro, neste hospital, passaram 5 pacientes diferentes, dos quais o seu João um dia só, a dona Maria um dia só, o seu Antônio 2 dias, o Sebastião 3 dias, mas a Paula também passou só 3 dias dentro daquele mês internada nessa unidade, a despeito de ter tido alta neste mês, a despeito de ter ficado o ano passado inteirinho internada. O que vai contar para a média de permanência do mês de janeiro é exclusivamente os dias em que ela permaneceu internada naquela unidade naquele mês. Então, a Paula ela vai onerar a estatística do ano de 2025 todinho, cada mês em que ela esteve internada, em mais ou menos 30 dias, tá certo? E no mês de janeiro, que ela acabou tendo alta aí depois de 3 dias internada, ela vai contar apenas esses 3 dias na média de permanência de janeiro. Então, a mesma conta que eu estava fazendo lá atrás, se eu pegasse aqui agora e fizesse somando e dividindo, eu teria corretamente o número, se eu somasse ali todos os dias, né? Então, João 1, Maria 1, Antônio 2, são 4, mais os 7 do Sebastião e mais os 3 da Paula, eu teria 10 dias de paciente dia mês. Se eu fizesse a conta dividindo pelas saídas, né, eu estou fazendo corretamente conforme o padrão do censo hospitalar, né, de como a gente deve calcular esse indicador. Então eu teria 10 dias, né, 10 pacientes dia, sobre 5 saídas hospitalares, independente de ter havido óbito ou não, estou contando todas as saídas, o que me levaria a uma média de permanência de apenas 2 dias. Né? Então, o correto é a gente fazer a conta sempre pela divisão do número de pacientes dia do mês todo, né? Então, fotografia de todos os pacientes ao longo dos 30 dias daquele mês, sobre o número de saídas que eu registrei naquele mês. Sempre saídas, nunca pelas internações. É isso, então, do pacote de indicadores que a gente está discutindo aqui no segundo encontro, era esse o conjunto.
No próximo encontro, a gente vai estar discutindo especificamente alguns exercícios mais práticos para trabalhar estes conceitos que a gente discutiu. Então, a gente vai fazer as contas de permanência de ocupação do hospital de vocês, para a gente poder exercitar, e também olhar para os indicadores que são específicos do universo das maternidades, que é o caso, né, que a gente mencionou da classificação de Robson, mas também de outros indicadores, né, de taxa de acompanhante, de epísio, de amamentação, laceração, várias outras medidas que são classicamente acompanhadas por maternidades e são indicadores chave para a gente poder fazer um acompanhamento dessa operação, do desempenho dessa operação, da qualidade assistencial das maternidades. Então, até mais.